Editorial e artigo de opinião. Quais são as principais diferenças entre esses dois? Bom, o editorial é um texto jornalístico. Ele vai apresentar a opinião do veículo sobre um assunto relevante. Nos grandes jornais, ele não vai ser assinado. Geralmente é publicado em destaque na segunda página do jornal ou de uma revista. E o editorial reflete o que? A linha ideológica, a linha de pensamento e a posição do conselho editorial. Então, é um gênero jornalístico do universo da imprensa. Já o artigo de opinião é um gênero textual de tipologia dissertativa. O que quer dizer um gênero textual de tipologia dissertativa? Quer dizer que ele defende um ponto de vista por meio de argumentos. Ele vai defender a sua opinião argumentando sobre. Então, essa estrutura do artigo de opinião é a mesma da dissertação argumentativa. Como que é uma dissertação argumentativa? Tese, argumentação e conclusão. O artigo de opinião, portanto, pode ser escrito em primeira pessoa. Ele é publicado normalmente aonde? Em jornais, revistas e blogs. A linguagem usada no texto opinativo costuma se alinhar à norma padrão da língua portuguesa, mas a linguagem utilizada no artigo de opinião tem que ser compreendida não só por leitores de formação diversa, como também de regiões completamente distintas. Justamente por se tratar de uma publicação da imprensa, o assunto costuma ser de relevância coletiva. Então, quais os assuntos? Fatos importantes ocorridos nos dias ou semanas anteriores, ou seja, algo mais recente, costumam ser os temas do artigo de opinião. Nesse sentido, o gênero tem uma função social clara. Qual que é a função social clara do artigo de opinião? É promover o debate público sobre as demandas da sociedade. Vamos fazer 2 exercícios. A mídia decide. Entre os vários projetos para conter a violência, a Comissão Mista de Segurança Pública do Congresso Nacional aprovou na semana passada o substitutivo que proíbe a divulgação de sequestros sem autorização da família da vítima. A pretexto de proteger a vida do sequestrado, o projeto da desculpa Laura Carneiro da deputada Laura Carneiro, PFL-RJ, peca ao propor uma tutela sobre o livre trabalho da imprensa. Quando o texto diz que ela peca, ela comete um erro. A aprovação do substitutivo se deu em meio à polêmica. O projeto suscitou, ou seja, fez surgir dúvidas a respeito de sua constitucionalidade entre membros da comissão. De fato, a medida propõe uma preocupante restrição da liberdade de imprensa. Em seu argumento, a deputada procura hierarquizar os objetivos em questão. É inconstitucional o cidadão defender seu bem maior, que é a vida? Pergunta a deputada. Não é o caso, porém, de se sobrepor um valor ao outro, como se o direito à vida fosse incompatível com a liberdade de imprensa. A questão é que os meios de comunicação que divulgam informações sobre sequestros à revelia da família da vítima o fazem na convicção de que, com isso, podem ajudar na resolução do crime. Não é o caso da Folha, que se reserva o direito de omitir informação que coloque em risco a segurança de uma pessoa, o que está implícito em seu manual da redação. Bom, esse é um texto do editorial da Folha de São Paulo, que foi publicado em 13 de 3 de 2002. 2002 foi a época aí de um súbito aumento no número de sequestros. E vamos lá. Num editorial, manifesta-se a opinião que os responsáveis por um periódico assumem diante de um fato público. No contexto do editorial apresentado, deve-se considerar que o editorialista manifesta uma opinião ao afirmar que foi polêmica a aprovação do substitutivo que suscitou dúvidas quanto à sua constitucionalidade?
você lê assim num instante, parece que é essa. Então vamos deixar ela quietinha aí, vamos deixar. B. A Folha se reserva o direito de omitir informação que possa comprometer a segurança de alguém. Olha, essa já era a posição da Folha antes do fato, que foi a aprovação da lei. Então a gente já pode eliminar a B. C. Já se encontram em andamento vários projetos com a finalidade de conter a onda de violências. Olha, isso que está sendo afirmado na C já é um fato e não é a opinião. A questão pergunta uma opinião ao afirmar que. Então vamos lá, procurar a opinião do editorialista. D. O projeto da deputada se vale de um pretexto para propor uma tutela sobre o trabalho da imprensa? O que é uma tutela? É um cuidado, um domínio. Essa tá interessante também, mas vamos deixar ela quietinha, vamos ler aí. A deputada perguntou se a defesa da vida pode ser taxada de inconstitucional. De novo, isso é fato e não uma opinião. Então vamos lá. Por que não pode ser AA? Porque isso, de novo, não é a opinião, é o fato. A D, nesse caso, vai ser a que melhor expressa a opinião do editorialista, já que ele afirma com toda certeza que o projeto da deputada é apenas um pretexto, se vale de um pretexto para propor um domínio sobre o trabalho da imprensa. 2. O projeto da deputada Laura Carneiro, PFL-RJ, peca, lembra que eu falei que peca como é que fala? É cometer um erro. Então vamos lá. Peca ao propor uma tutela sobre o livre trabalho da imprensa. O segmento acima sublinhado pode ser substituído sem prejuízo para a correção e para o sentido da frase por. Bom, eu estou vendo aí que no slide não está aparecendo o termo sublinhado, mas o que está sublinhado, prestem atenção, é ao propor uma tutela sobre o. Ao propor uma tutela sobre o. O que está sublinhado é ao propor uma tutela sobre o. Então, ao propor uma tutela sobre o, pode ser substituído sem prejuízo para a correção e para o sentido da frase por. A. Nem bem se propôs a tutelar o. Vamos lá. Ao propor, indica o momento da situação. Então, se a gente substituir, vamos substituir ao propor, até sobre o, por a letra A. O projeto da deputada Laura Carneto peca nem bem se propôs a tutelar o. Não preserva o sentido da frase e também não vai indicar o momento da situação. B. O projeto da deputada Laura Carneiro peca toda vez que se propõe tutelar diante do livre trabalho da imprensa? Não. C. O projeto da deputada Laura Carneiro peca quando nele se propõe a tutela do livre trabalho da imprensa. Pronto, essa é a que melhor se adequa. Porque quando vai indicar o momento que vai acontecer essa situação. Então, ficamos com a C de casa.